Da série, vamos dar prosseguimento ao Present Perfect Tense. Esse assunto que tem crescido, né? Ele tem engordado, porque já trabalhamos com o verbo auxiliar, que é o have e o has. Já trabalhamos com o verbo principal, que pode estar na lista quando ele é irregular, ou pode ir para a regra do ED quando ele é regular. Já trabalhamos com preposições, que no caso foi o since e o for. E hoje nós vamos trabalhar observando o uso dos advérbios, tá certo? Então, esses advérbios não são obrigatórios que eles apareçam no present perfect. Mas aí, no momento em que eles aparecem, a gente precisa ter um cuidado como trabalhar esses advérbios. Então, hoje, nós vamos ver no nosso vídeo a utilização dos advérbios utilizados no present perfect tense, ok? Então, vejamos aqui. Os advérbios que nós vamos trabalhar no present perfect tense, se eu fosse trabalhar todos, se estender muito. Então eu vou utilizar, eu selecionei alguns que o uso passa a ser mais frequente. Então são com esses que a gente vai utilizar na aula de hoje, ok? Então, vejam aqui nessa tabela, né? Aqui é só um reforço do que eu estava dizendo para vocês. Quando eu falo de have ou has, eu estou tratando de verbo auxiliar. Isso vai depender, aqui tem uns exemplos, né? Quando é que eu uso o have, quando é que eu uso o has. O verbo principal, que ele pode ser encontrado numa lista de verbo, ou pode ir para a regra do ED e o restante da sentença, né? Mas hoje a gente vai trabalhar com a utilização dos advérbios. Então, eu tenho aqui uma definição para vocês que diz assim: o presente perfeito pode ser utilizado sem advérbio. Então, não é que é obrigado a usar advérbio. Eu não sou obrigado a fazer a utilização desses advérbios. Porém, quando eles aparecem, merecem atenção especial. Você tem que ter cuidado quando aparecer esse advérbio. Porque eu tenho que observar duas coisas básicas no advérbio: o posicionamento, o local que ele é escrito, tá certo? Eu tenho que olhar isso. E eu tenho que olhar também a forma. Se é afirmativa, se é interrogativa ou se é negativa, porque os advérbios, eles funcionam dependendo da forma. E em cada forma ele vai ter o local dentro da sentença que ele vai ser escrito, tá? Então, eu estou dizendo aqui que vou usar alguns, não vou usar todos. Eu vou usar os principais, tá certo? Esse eu entendo como sejam os principais advérbios desse tempo verbal, ok, gente? Então, vamos ver aqui o primeiro. O primeiro advérbio é o already. Tá? Esse é o primeiro advérbio. Olha, esse advérbio é usado em frases afirmativas. Então, você já preste atenção, na hora que aparece already, tá? A não ser que seja uma exceção, tá? Normalmente. E a exceção é a parte mínima das coisas, não é isso? O todo, o grosso, na verdade, a grande parcela é o que a gente conta. Então, o already é usado em frase afirmativa. Então, aqui eu tenho uma tradução dele, que significa já. E onde é que eu escrevo? Ele vai ficar entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Tá? Quem é o auxiliar? O have ou has. Quem é o principal? Aquele que vai para o particípio. Então aqui eu tenho uma frase: I have already done the exercise. Se eu fosse fazer a tradução literal dessa sentença, eu estou retomando aulas anteriores para que vocês recordem o seguinte, que eu falei que a tradução do presente perfeito assumiria diversas vertentes. Tinha certo momento que eu poderia traduzir na literalidade, tinha certo momento que eu tinha que fazer uma adaptação, porque senão não daria muito sentido para entender. Por exemplo, se eu fosse traduzir essa frase ao pé da letra, na literalidade dizia I have already done the exercise. Eu tenho já feito o exercício. Ficava feio, né? Ficava estranho. Então é melhor
pegar essa frase e traduzir assim: eu já fiz o exercício. Só que essa tradução, ela dá uma aparência de passado, do simple past. Mas não é. Por que não é? Porque não tem tempo definido. Só está dizendo que a pessoa fez, mas não está dizendo quando. Então é por isso que o presente perfeito, ele se assemelha com o passado simples. O que vai identificar um ou outro é exatamente o presente perfeito não tem tempo definido e o passado tem. Mas veja que essa tradução parece muito com o passado. Eu já fiz o exercício, né? Eu já fiz. Se eu fosse traduzir ao pé, deve ficar: eu tenho já feito o exercício. Muito feio, sem condições. O próximo advérbio é o just, tá? Esse just, ele é usado para indicar acontecimento muito recente. Gente, uma coisa é recente. Há 10 minutos atrás. É recente. Muito recente é agora. Muito recente é agora. Então tem que perceber a diferença do muito recente, tá? Então, a posição dele é a mesma do already, ou seja, entre o verbo auxiliar e o verbo principal. E aí você vai dizer: por que você não colocou a tradução dele? Já coloquei. Quando eu disse que ele indica acontecimento muito recente, a tradução já está aí. Por exemplo, quando eu digo assim: she has just solved the question. Se eu fosse traduzir a questão, eu dizia: ela tem apenas simplesmente resolvido a questão. Porque esse just, como advérbio, a gente encontra apenas, simplesmente. Mas dentro do presente perfeito, ele não tem essa tradução, ok? Dentro do presente perfeito não tem. Ele é usado para indicar acontecimento muito recente. Então, se eu for dizer assim: ela tem apenas resolvido a questão. Aí eu não estava indicando que o acontecimento é muito recente. Então, essa frase aqui, ela vai ficar assim: ela acabou de resolver a questão. Percebam agora que a tradução já tem mais uma semelhança com o presente, né? Ela acabou de resolver a questão. Não é isso? Dá mais ideia de um presente misturado com o passado. Por isso que essas traduções no presente perfeito, eles jamais vão assumir a literalidade, porque não teria sentido de jeito nenhum. É só lembrar que o just, no present perfect, é usado para indicar acontecimento muito recente. O que é acontecimento muito recente? Agora. Né? Se é agora, dá a ideia de um passado bem recente misturado com o presente. Próximo advérbio, never. Esse é muito conhecido, porque ele é usado em frase negativa, mas é necessário que a gente observe uma coisa: ele parece com afirmativa. Por quê? Porque dá-se a entender que toda vez que eu faço uma frase negativa na língua inglesa, eu vou precisar da partícula de negação, que é o not. Mas o never já é um advérbio de negação. Então, em inglês não é possível, é terminantemente proibido se utilizar negações simultâneas. Você não pode usar o never e usar o not. Então, no lugar que tem never, não tem not, e no lugar que tem not, não tem never. Tá certo? Então, veja aqui o exemplo. He has never painted the Mona Lisa. Ou seja, se fosse para a literalidade, ele tem nunca pintado a Mona Lisa. Eu não vou traduzir assim, eu vou traduzir de outra forma. Eu vou dizer: ele nunca pintou a Mona Lisa. Mais uma que dá a ideia de passado, né? Aí por que não é passado simples, professor? Porque não tem tempo, não está dizendo quando foi que ele fez essa pintura, né? Aí ele só está dizendo que essa ação tem aparência de passado, mas não é passado. Todo passado simples tem o tempo determinado. O próximo advérbio é ever, tá? Esse advérbio é usado em frases interrogativas. Aí ele pode ter como tradução já, que já teve lá o already, né, que tinha essa tradução também, ou pode ser alguma vez. Agora, não vai fazer essas traduções ao mesmo tempo, já alguma vez não. Ou diz já, ou então escolhe alguma vez, tá? E o posicionamento dele vai ficar entre o sujeito, aí você vai ver que muda, né? Porque uma frase interrogativa, ela não vai ter que começar com auxiliar. Então, o auxiliar desse tempo verbal é have ou has. Então, eu tenho aqui no exemplo: have you ever seen the film Titanic? Aí eu posso traduzir assim, ó, se fosse ao pé da letra: tem você já visto o filme Titanic? Fez, né? Mas eu posso perguntar assim, ó: você já viu
Esse viu é no sentido de assistiu, né? O filme Titanic, então observem. É o que eu poderia talvez assim. Você alguma vez viu o filme Titanic? Não tinha problema. O que eu não posso é dizer ao mesmo tempo. Você já alguma vez? Isso não, tá? Então percebam que aqui pelo have ter iniciado a sentença, o you é o sujeito e o have ficou entre o auxiliar e o principal. O próximo advérbio é o yet. É usado em frases interrogativas e negativas. Ó, quando for na interrogativa, ele significa já. Então, esse já é o terceiro advérbio com a tradução de já. Tivemos o already, tivemos o ever e agora o yet com a tradução de já, né? Agora, quando ele estiver na negativa, aí a tradução passa a ser ainda. Agora, é bom observar uma coisa. Mesmo que a sentença seja o interrogativo, independe de que sentença seja interrogativa ou negativa. Ele vai aparecer no final. Então, veja aqui. Have you paid Paris yet? Eu posso perguntar. Você, aí eu vou fazer uma mudança na tradução. Vou pegar a última palavra e colocar como segunda. Você já visitou Paris? Não é isso? Aí a outra vai ficar assim. I have not visited Paris yet. Eu não visitei Paris ainda, tá? Então, essas observações aqui de abreviação. Por exemplo, se eu quisesse abreviar I have, eu usaria I've, que é aquela forma contraída. She has seria X. Na negativa, o have not é haven't. O has not é hasn't. E aí, eu vou indicar para vocês agora, né? Que vocês sempre falavam que não estavam fazendo porque não tinha exercício. Era para fazer o resumo e para fazer os exercícios. Então, aqui eu tenho. Da página 25, você vai rever as regras e fazer o exercício. Da página 26, só precisa fazer o exercício 7. E da página 27, só o exercício 9, tá? Conto com a participação de vocês. Uma boa semana e até a próxima aula.